Bom dia a todos, senhoras e senhores congressistas, sem os quais esse 25º Congresso Brasileiro de Direito Tributário não seria realizado. Cumprimento e agradeço o honroso convite formulado pela presidência do IDEP e por cada um dos seus diretores, convite que muito me honra e apraz. Participo e agradeço também os colegas componentes dessa mesa. Vou procurar ser breve, porque o tempo é muito curto e o assunto comporta uma série de questionamentos. Vou procurar pautar a minha exposição de hoje pelo ponto de intersecção entre a teoria e a prática, trazendo conceitos do direito positivo e experiências decorrentes, não só no exercício da advocacia profissional, mas principalmente na qualidade em que exerci, na oportunidade em que exerci os cargos de ex-conselheiro do CARF, ex-juiz do TIT e ex-conselheiro do Conselho Municipal de Tributos. O processo administrativo tributário, vou procurar abordá-lo aqui de uma maneira geral, como uma teoria geral do processo administrativo tributário, contemplando no âmbito federal, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e das municipalidades, recebeu dignidade constitucional nos termos do artigo 5º do inciso 55 da Constituição Federal de 88, ao dispor que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Então, o legislador constituinte atribuiu dignidade constitucional ao processo administrativo tributário. Mas por que é que o processo administrativo tributário ele é relevante, ele é necessário, ele é imprescindível, tanto aos contribuintes como aos representantes fazendários, quanto ao fisco federal, estadual, distrital e municipal? E procurei listar as principais justificativas que comprovam essa necessidade de se transcorrer um processo administrativo tributário. A primeira delas é porque, por intermédio do próprio processo administrativo tributário, é que conseguimos estabelecer um controle de legalidade do lançamento tributário. Essa, então, seria a primeira grande justificativa em se percorrer o processo administrativo. A segunda é que, nos termos do artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos apresentados suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Daí também a sua importância, a sua relevância e necessidade. Um terceiro aspecto seria que, por intermédio do processo administrativo tributário, é que conseguimos, num primeiro momento, na relação instaurada entre fisco e contribuinte, verificar os requisitos de liquidez e de certeza na constituição do crédito tributário, que são fundamentais no momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, caso o contribuinte saia vencido no processo administrativo, e o posterior ajuizamento do processo de execução fiscal por parte da Procuradoria Federal, ou estadual, ou municipal. O processo administrativo também é importante em observância aos princípios que o norteiam. E aí listo aqui o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, a eficiência, o interesse público, o direito de petição, razoabilidade e duplicidade de instância. Também, como relevante e imprescindível processo administrativo, apresenta-se a especialização dos julgadores que compõem estes tribunais, pelo menos em tese. Por que eu digo em tese? Porque nem todos os julgadores tributários têm uma formação jurídica. Mas o julgador que tem uma formação econômica, ou que tem uma formação contábil, ele não tem um conhecimento técnico? Tem um conhecimento técnico. Mas o processo administrativo tributário, não podemos esquecer, parte do direito material e do direito processual. É lógico que a contabilidade, que o direito contábil, que a economia, que a administração são fundamentais quando do julgamento das matérias na esfera administrativa. Mas, na sua essência, são os julgadores
que trabalham em matéria relativa àquele determinado tributo, que tem um conhecimento técnico mais específico e especializado do que o próprio Poder Judiciário. Imaginem em algumas localidades, em algumas municipalidades, onde o juiz, ele que está acostumado a um dia apreciar um caso ligado a direito de família, outro dia a direito de propriedade, de repente vê na sua mesa um processo judicial versando sobre um tributo que é o ICMS, que ele insiste em chamar de ICM, né? Então não tem uma especialidade e um nível de detalhe de conhecimento técnico que os julgadores que compõem os tribunais administrativos do país. Outro argumento que comprova e que justifica o processo administrativo tributário é o exercício da busca pela verdade material por meio do exame detalhado, minucioso e pormenorizado das provas carreadas aos autos. Por mais incrível e absurdo que possa parecer, no âmbito do processo administrativo, mais importante do que princípios de natureza constitucional, o exame detalhado das provas é o que tem sido o traço diferenciador para atribuir a parte vencedora e a parte vencida. Muitas vezes, pouco importa a sistemática, o regime, o princípio da não cumulatividade para fins de legitimidade do aproveitamento de um crédito ICMS. Os julgadores, embora conheçam a sistemática do tributo, dão mais importância, naquele caso, se houve apresentação das notas fiscais, se aquelas notas foram efetivamente registradas no livro-registro de entradas da pessoa jurídica, do contribuinte, se foi apresentado, no caso de material intermediário, um laudo que comprova o desgaste do produto no processo produtivo ou a integração daquele material intermediário no processo produtivo, né? Então, o exame pormenorizado e minucioso das provas é fundamental no processo administrativo. Outra justificativa do processo administrativo é evitar com que a administração pública arque com o ônus da sucumbência. Ou seja, quando da observância do devido processo legal e dos princípios, e da análise detalhada dos autos, já pode-se ali, na verificação dos requisitos de liquidez e certeza, determinar o cancelamento do auto ou a anulação daquela exigência fiscal para que uma outra seja lavrada, de forma com que o fisco não acabe arcando, ou que o Estado não acabe arcando futuramente com o ônus da sucumbência. E aí trago aqui um exemplo que me incomoda bastante no âmbito do Conselho Municipal de Tributos. Todos nós sabemos, já tivemos, quer dizer, vamos ter hoje a mesa relativa aos tributos municipais, que a alocação de bens móveis não se subsume à materialidade do ISS, do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. A própria Lei Complementar 116, quando da sua edição, foi objeto de veto pelo presidente da República, pelo então presidente da República, e retirou a locação do âmbito de competência. Mas como é que os autos de infração relativos ao ISS e locação de bens móveis vêm sendo apreciados no âmbito do Conselho Municipal de Tributos? O contribuinte sofreu a lavratura de um auto de infração, apresentou a sua impugnação, perdeu em primeira instância administrativa, interpôs o recurso voluntário ao Conselho Municipal de Tributos. Esse processo, quando chega ao Conselho, é distribuído a um relator, o relator recebe esse recurso, elabora o voto. E qual tem sido a postura adotada pela maioria das câmaras do Conselho Municipal de Tributos? Não conhecer do recurso relativo a essa matéria, porque implica em exame de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o que é vedado pela lei processual do município de São Paulo. Ora, se hoje na Lei Complementar 116 de 2013 eu já não tenho a previsão para tributar a alocação de bens móveis pelo ISS, se o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso da alocação de guindastes, do ministro Marco Aurélio de Mello, afastou a incidência do ISS por intermédio da aplicação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, fazendo a distinção do que é serviço e do que é uma obrigação de fazer, o Conselho Municipal de Tributos, ao não conhecer esse recurso, porque implica em matéria de apreciação de constitucionalidade, acaba fazendo com que aquele processo seja objeto de uma inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de uma execução fiscal. E, posteriormente, há que se observar a postura do STF. Então, o processo administrativo deveria atender também
a essa prevenção, esse caráter preventivo de que o Estado não arque com eventuais sucumbências. E, por fim, falando em relevância, importância e necessidade do processo administrativo tributário, ele se mostra um instrumento extremamente valioso para o contribuinte que quer ganhar tempo. E ganhar tempo para quê? Primeiro, para que ele possa fazer caixa e efetuar o pagamento daquele crédito tributário. Ou então, para que ele ganhe tempo e possa, sob um ponto de vista estratégico, acompanhar a sua tese, objeto da sua exigência fiscal, no âmbito judicial. Se hoje a matéria objeto de questionamento vem perdendo no âmbito do judiciário, ele acompanha aquela matéria, e se amanhã houver uma sinalização do STJ ou do STF no sentido do seu entendimento, da sua argumentação jurídica, ele pode lançar a mão à renúncia do processo administrativo e ir para o judicial. Mas além de ganhar tempo para poder pagar, ou ganhar tempo para acompanhar uma eventual mudança de postura jurisprudencial, ganhar tempo também para quê? Para esperar uma eventual remissão, um parcelamento, uma anistia. Ou, em última instância, para que ele possa se planejar e realizar uma operação de reorganização, de reestruturação e se blindar, né? Que nós aqui não vamos ser hipócritas e achar que isso não acontece. 14% só, dados fornecidos pela Coordenadoria da Administração Tributária aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, dados fornecidos pela CAT dizem que só 14% dos débitos inscritos em dívida ativa são efetivamente recebidos pelo Estado de São Paulo. Feitas essas considerações, eu gostaria de apontar o seguinte: o processo administrativo tributário, federal, estadual, distrital e municipal, ele é pautado por princípios. E não vou ficar aqui discutindo qual é a natureza jurídica do princípio, se ele é norma, se ele é um postulado, isso pouco importa. Eu estou trazendo nesse momento aqui as diretrizes do processo administrativo tributário. E aí, obviamente, como todos sabem, temos princípios de natureza constitucional, princípios de natureza administrativa que encontram previsão na Constituição e princípios específicos da legislação do processo administrativo tributário. Os princípios de natureza constitucional são da legalidade, do contraditório. Eu não vou ficar aqui entrando no detalhe de cada um, porque todos os conhecem, só vou fazer algumas observações. Quando falamos de contraditório, há que se ressaltar que esse também é um princípio que protege a administração pública, que também deve ser conferido ao agente fiscal de renda ou ao representante fazendário o princípio do contraditório, para que quando o contribuinte apresente uma prova, para que quando o contribuinte realize uma sustentação oral, o representante fazendário também possa se manifestar sobre esse fato ou sobre esse argumento. Também se aplica como natureza constitucional, além da legalidade do contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição e de instância e o sobreprincípio da segurança jurídica, que nada mais é do que a reunião e a observância de todos os demais princípios do ordenamento jurídico. Então, temos os princípios de natureza constitucional. Temos os princípios administrativos de natureza constitucional. E aí, aqueles famosos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Também o interesse público. E aí trago aqui a seguinte observação. Princípio da moralidade, previsto lá no artigo 37 do texto constitucional de 88. E não estou falando aqui de moralidade que nos remete sempre a uma ideia de corrupção. Não. Um caso típico de imoralidade administrativa é o lançamento de ofício acerca de matéria objeto de súmula. O contribuinte tem o seu direito assegurado por uma matéria objeto de súmula e ainda assim o agente fiscal de renda promove o lançamento de ofício. Estaria desrespeitado o princípio da moralidade administrativa. O princípio da eficiência. Será que realmente o processo administrativo tributário é eficiente? Um processo que no âmbito da administração pública federal leva em média 6 anos para ser julgado? Que no âmbito do Estado de São Paulo, desde a lavratura do auto de infração até a decisão proferida por Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, demora em média 3 anos? E aí vem-se o argumento agora do processo eletrônico, que me causa um pouco de repulsa, né?
Mas tudo bem, eu entendo que tudo é um processo de modificação de cultura. Mas esse processo eletrônico, ele vai trazer celeridade, mas ele não pode jamais comprometer a qualidade dos julgados. Não adianta querer estabelecer prazos curtos e um processo eletrônico se eu não tenho qualidade do julgamento. Quando falo em interesse público, a seguinte observação: não podemos confundir interesse público com interesse da administração pública, o que é extremamente comum quando falamos num panorama de fúria arrecadatória e de ditadura fiscal em que nós vivemos. São coisas totalmente distintas. Além dos princípios de natureza constitucional, dos princípios administrativos previstos na Constituição, listei aqui os princípios processuais propriamente ditos, que encontram previsão na legislação do PAT federal, do PAT estadual e do PAT municipal. Primeiro, da motivação, que todas as decisões devem ser objeto efetivo de apreciação e de motivação e de fundamentação. Embora o julgador tributário tenha a sua liberdade de convencimento e de persuasão, ele deve motivar as suas decisões. Verdade material e valoração das provas. Muito se discute a quem compete o ônus da prova no âmbito do processo administrativo tributário. Alguns aqui vão dizer, compete ao fisco, porque quem acusa tem que cobrar, tem que provar. Outros vão dizer, não, compete ao contribuinte fazer a prova. Eu acho que essa discussão caiu por terra há muito tempo. Porque quando participamos de um julgamento, num processo administrativo tributário, o que a gente verifica? A importância do exame pormenorizado das provas. O que importa hoje não é a quem compete o ônus da prova, mas sim a valoração das provas dos autos. Vocês podem ir a qualquer sessão de quaisquer um desses tribunais administrativos e vão verificar o seguinte: o juiz ou o conselheiro relator vai relatar a acusação e logo em seguida um outro conselheiro, um outro juiz vai perguntar: o que é que o fisco trouxe aí para comprovar essas acusações que foram imputadas à recorrente? E ele vai dizer: o fisco não trouxe nada. E o contribuinte? Trouxe uma série de documentos, inclusive lá embaixo tem um rapaz numa Kombi que quer entregar mais sei lá quantos volumes. Então esse caso aí tem que ser, lógico que se tiver um direito material bom, esse caso tem que ser cancelado. Por outro lado, quando um relator ou um conselheiro relatam a acusação imputada ao contribuinte, e um outro pergunta, o que é que o fisco trouxe? O fisco trouxe todos os documentos imagináveis, todos os elementos que tenham condão de confirmar a prática infracional. E o contribuinte? O contribuinte ficou no campo das alegações, limitando-se, inclusive, a dizer que o ônus da prova compete ao fisco. Então, hoje, essa discussão, na minha modesta opinião, de a quem compete o ônus da prova, passou a ser uma bobagem. Hoje eu tenho o quê? Que promover uma valoração das provas. Experimenta como advogado, quando do oferecimento da sua impugnação ou da sua defesa administrativa, limitar-se a uma preliminar dizendo o seguinte: não vou apresentar aqui documentos, não vou apresentar aqui nenhum grande argumento, vou me limitar a dizer que o fisco não comprovou. Vai tomar ferro. Experimenta o agente fiscal de venda lavrar um auto mal feito, sem o termo circunstanciado da ação fiscal, sem os documentos e elementos que embasam esse auto de infração. Mas passando, além da motivação, do princípio da verdade material, valoração de provas, celeridade é um outro princípio que também eu acho muito curioso, porque, por um lado, a legislação do PAT federal, estadual e municipal dizem que o processo tem que ser célere. Mas tanto o CARF como o TIT tem súmulas dizendo que não se opera no PAT a prescrição intercorrente. Ora, se eu tenho um dispositivo legal que determina que o processo administrativo tem que ser célere, há obrigatoriedade de revogação dessas súmulas. Porque eu não posso dizer que não se opera a prescrição intercorrente, que é um cheque em branco para que o processo leve o tempo que tiver que levar. Então, ou eu tenho celeridade e obedeço esse princípio, ou não. Então, na minha opinião, essas súmulas deveriam ser
revogadas. E a gratuidade, que é, por fim, o último princípio específico, que hoje nós sabemos, não há necessidade de depósito prévio recursal, também no processo administrativo não há necessidade de atuação de advogados, pode ser o contador, o administrador da empresa, e ele é pautado pela gratuidade. Além desses princípios, das 3 naturezas que eu mencionei, temos o quê? O ato administrativo. Na medida em que esses 3 pates ocorrem no âmbito do Poder Executivo, Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda dos Estados e Secretaria de Finanças dos municípios, todos os atos praticados no decorrer desse processo são atos administrativos. E como atos administrativos, estão sujeitos aos requisitos dos atos administrativos. Sujeito, competência, forma, objeto, motivo, finalidade. Pois bem, agora entrando um pouco na teoria geral das nulidades, que eu busco no direito civil, mas que não é uma matéria de direito civil, é uma matéria de teoria geral do direito, onde encontro espécies de vícios. Quais seriam essas espécies de vícios? Atos nulos e atos anuláveis. Os atos nulos geram o quê? Nulidades, nulidades absolutas. Os atos anuláveis geram anulabilidade e nulidades relativas. No meu entender, toda vez que no processo administrativo tributário há o desrespeito, a desobediência a um de todos esses princípios que eu listei, ou a um de quaisquer dos requisitos do ato administrativo, estamos necessariamente diante de um vício. E quanto mais o processo transcorre, maior é a chance de que eu tenha, ou de que os julgadores estejam desrespeitando princípios ou requisitos dos atos administrativos. E eu aqui faço, de certa forma, lanço um desafio. É praticamente impossível encontrar um processo administrativo onde não se identifique, no mínimo, um vício processual, que possa configurar a nulidade da acusação ou a anulabilidade de um ato praticado no âmbito do processo administrativo. Listo todos os princípios e os requisitos do ato e verifico cada ato praticado no processo. E vou verificar se cada um desses atos, o próprio lançamento de ofício, a decisão de primeira instância, o parecer da representação fiscal, as contrarrazões, a decisão proferida pela Câmara Singular, a decisão proferida pelo colegiado, obedeceu ou não a esses princípios e aos requisitos do ato administrativo. E aí, para finalizar, de forma a tentar comprovar o que eu estou dizendo, eu trago alguns exemplos. Primeiro deles, falta de entrega ao contribuinte dos elementos que embasam o lançamento. Ora, momento da ciência da lavratura do auto de infração, do lançamento de ofício. Se o fisco não promove a entrega ao contribuinte de todos os elementos de forma irrestrita e incondicional, como um anexo, como um demonstrativo de débito fiscal, como um termo circunstanciado de ação fiscal, eu estou diante de um vício. Que vício? Primeira coisa, eu vou verificar qual foi o princípio que foi desrespeitado. Legalidade, cerceamento do direito de defesa. Com essas questões, eu já posso abrir uma preliminar do quê? Ato nulo ou anulável? Ato nulo, de nulidade do auto de infração. Ah, mas o fisco, ele pode lançar novamente. Seria anulabilidade. Tudo bem, respeitado o prazo decadencial. Se essa nulidade só é observada, não no momento da lavratura do auto, onde esses documentos devem ser entregues, mas sim lá em Câmara Superior, ou seja, não pode se tentar salvar o auto, mas sim determinar o seu cancelamento, porque gravado por um vício de nulidade absoluta, que, diga-se de passagem, pode ser reconhecido de ofício pelo julgador, determinando até, ou ressalvando, que o fisco possa promover o lançamento correto.
Só que como eu já percorri 3, 5, 7, 8 anos, eu tenho que observar o prazo previsto no 154 ou, enfim, no 173.1. Segundo exemplo, inexistência de nexo causal entre o relato da infração, dispositivos legais infringidos e capitulação da multa. Primeiro exame que se faz do processo administrativo, lançamento de ofício. Vou verificar se a descrição do fato guarda relação direta com os dispositivos tidos como infringidos e, por sua vez, com a penalidade aplicada. Se houver algum descompasso, estou desrespeitando algum princípio. Motivação, interesse público, legalidade, posso suscitar essa nulidade ou essa anulabilidade. Terceiro exemplo, ausência de apreciação de todos os argumentos apresentados pelas partes pelo julgador tributário. Na minha opinião, no processo administrativo, as decisões devem apreciar de forma irrestrita e incondicional absolutamente todos os argumentos apresentados, quer pelo contribuinte, quer pelo fisco. É muito comum, principalmente no âmbito estadual e municipal, se evocar uma decisão do STJ no sentido de que o julgador não precisa apreciar todos os argumentos, que ele pode pensar um ou dois elementos que já são suficientes para formar a sua convicção. Mas se esquecem que a outra turma, também do STJ, e eu posso disponibilizar depois para o IDEP essas duas decisões, entende de forma contrária, que todos os argumentos devem sim, obrigatoriamente, ser apreciados pelo julgador. Porque desrespeitaria o quê? Motivação, cerceamento de direito de defesa, devido processo legal, que poderia também causar um vício. E o último exemplo, para terminar, porque o meu tempo está mais do que esgotado, prometi para a professora Luciana que eu estava criticando o Heleno aqui, que já tinha estourado, mas estou fazendo da mesma forma, seria decisões que extrapolam os limites do lançamento. Você tem um lançamento, o lançamento, ele determina o contorno da lide administrativa, mas é muito comum, no transcorrer desse processo administrativo, principalmente no órgão colegiado, um julgador, juiz ou conselheiro, tentar dar uma outra conotação ao lançamento, dar um entendimento ou esclarecer algo que não era em conteste quando da lavratura do auto de infração. E usando novamente a expressão, tenta salvar o auto, promovendo alguma modificação no âmbito do lançamento. A legislação do PAT federal, estadual e municipal diz que os órgãos de julgamento podem promover o quê? Retificações de erros, equívocos ou omissões. Dispositivo que, na minha opinião, seria inconstitucional. Por quê? Porque a atividade de lançar, privativa da autoridade administrativa, do fiscal, do agente fiscal de renda, é totalmente distinta da atividade de julgar. O julgador, no CARF, no TIT ou no CMT, jamais poderia modificar os contornos do lançamento, ainda que abra prazo, observando o contraditório, para que o contribuinte se manifeste. Eu acho que isso não poderia ocorrer. Por quê? Porque esta atividade de promover uma retificação num erro, num equívoco, numa omissão, deveria implicar o quê? Num vício de nulidade que implicaria no cancelamento do auto de infração e a lavratura de um outro, observado o prazo decadencial. E eu poderia ser beneficiado pelo prazo decadencial. Pois bem, peço desculpas a todos os congressistas e também aos demais componentes dessa mesa, principalmente a professora Marielbe, professor Cristiano Carvalho, porque entrei um pouco... É a sistemática cumulativa aqui do tempo, vai sobrar pouco para vocês. E agradeço a atenção dispensada por todos. Bom dia.